Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Gabriela e a minha equipe sou eu, o André, o Leonardo, a Letícia e a Nicole, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre as 7 ferramentas da qualidade. Bom, começando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a origem e a história dessas ferramentas. Então, o contexto é no início do século XX, com o aparecimento da produção em massa, e que surgiu também a era do controle estatístico. E essa era baseia-se na introdução de técnicas de amostragem e outros procedimentos, bem como o aparecimento do setor de controle de qualidade. Então, ali no ano de 1946, representantes de 25 países, eles notaram a necessidade de normas internacionais, e eles se reuniram em Londres e criaram uma organização de normas chamada ISO. E essa organização atua em setores públicos e privados, tendo acesso aos problemas de ambos. Isso é ótimo, porque para melhorar essa compreensão e a percepção desses para o estabelecimento das normas, né? E o ISO ele tem o objetivo de garantir que produtos e serviços possuam padrões desejáveis com relação à qualidade. Um pouquinho mais para frente, no ano de 1987, foi criado o ISO 9000, servindo de referencial e padrão para a qualidade das organizações estabelecerem a CGQ, que é o Sistema de Gestão de Qualidade. Um pouquinho mais sobre a contextualização, a gente tem um mercado muito competitivo e os clientes eles estão cada vez mais exigentes em relação à qualidade dos produtos e serviços nas empresas. Então, é necessário essa busca de técnicas de gestão e ferramentas para a qualidade contínua. E algo ótimo para isso são as 7 ferramentas da qualidade. Então, as ferramentas da qualidade elas são recursos utilizados que identificam e melhoram a qualidade dos produtos, serviços e processos. Elas não são unicamente para solucionar problemas, elas também devem fazer parte de um processo de planejamento para alcançar objetivos. Também um teórico chamado Kaoru Ishikawa, desde 1946, ele já estudava e pesquisava qualidade nas empresas japonesas. Então, ele definiu 7 ferramentas como instrumentos fundamentais de auxílio nos processos de controle de qualidade, podendo ser utilizados para qualquer trabalhador. Esse autor ele redefiniu o conceito de cliente e criou os famosos Círculos de Controle de Qualidade, CCQ. Agora eu vou passar um pouco para a Nicole, para ela poder falar sobre a fundamentação teórica e os métodos das 7 ferramentas da qualidade. Bom, a gente já viu com a Gabi uma contextualização sobre as ferramentas da qualidade e eu vou falar um pouquinho mais sobre as definições do que é ferramenta de qualidade. Para isso, a gente precisa entender os conceitos de qualidade e ferramenta. Qualidade, num conceito mais amplo, num conceito ali mais abrangente, pode ser uma propriedade que algo ou alguém tem de se individualizar, uma condição natural ou um grau de perfeição ou precisão e conformidade dentro de um certo padrão. Já dentro de um contexto de gestão de qualidade, esse termo tem a ver com inovação, com trazer aprimoramentos e atualizações e também aumentar a competitividade dentro de um mercado. Já a ferramenta é uma forma ou um meio utilizado para atingir objetivos, ou uma maneira usada ou que auxilia na realização de tarefas, e essa ferramenta pode ser tanto física quanto intelectual. Assim, as ferramentas da qualidade são formas, métodos ou estratégias para aumentar a produtividade, fazer ali o controle de qualidade, trazer desenvolvimento e inovação para processos, produtos e serviços e também ajudar gestores ou profissionais que aplicam essas ferramentas da qualidade a melhorar o desempenho, a tomada de decisão, agilidade, fazer redução de custos, aumentar a receita e satisfazer o cliente e a comunidade. Esse é um dos pontos mais importantes que a qualidade ajuda, porque a satisfação do cliente é um ponto muito importante dentro do mercado.
Essas ferramentas elas estão inseridas dentro de um planejamento de produção, que é utilizado para obter sucesso e qualidade. E esse planejamento de produção, ele orienta essas estratégias, então a gente pode entender as 7 ferramentas da qualidade como estratégias, a fim de elevar a excelência e a produtividade de empresas e instituições. Então, para isso, a gente tem que levar em consideração o potencial do mercado e quais que são as necessidades e os custos que esse mercado está pedindo, e também qual a área de atuação da empresa dentro desse mercado, ou seja, qual o nicho que essa empresa está inserida. Então, através dos dados que as ferramentas da qualidade produzem, elas levam à identificação e à compreensão da razão dos problemas e elas conseguem ajudar na geração de soluções para eliminar esses problemas. Elas também buscam otimizar os processos operacionais da empresa que a utiliza e elas também conseguem potencializar as habilidades e competências da equipe da empresa. Então, já que a gente entendeu um pouco o que é ferramenta de qualidade, a gente vai ver agora cada uma delas com mais calma. Para entendermos como são aplicadas as 7 ferramentas da qualidade, nós temos que compreender qual é o objetivo de cada uma delas, pois se utilizadas de maneira errada, elas podem ter o efeito contrário daquilo que se busca. O fluxograma foca na análise das etapas do processo, podendo ressaltar os seus problemas e facilitar mudanças nesse processo. A carta de controle serve para controlar as variáveis de um processo, podendo então prever desvios futuros não esperados, permitindo que você previna esses desvios. O diagrama de Ishikawa é recomendável quando se busca, a partir de um único problema, desvendar e ressaltar suas causas. A folha de verificação ajuda na garantia de que todas as etapas de um processo estejam sendo feitas corretamente. Já o histograma é preferível quando uma única variável possui vários resultados dispersos, permitindo que você possa analisar a sua distribuição. O diagrama de dispersão serve para ajudar na análise de 2 dados que estejam relacionados um ao outro. E o diagrama de Pareto ajuda na identificação do principal problema de um processo, comparando o seu impacto ao impacto de problemas inferiores. Quando forem corretamente aplicadas as 7 ferramentas, elas podem causar vários benefícios ao usuário, tais quais são a melhor identificação e solucionamento dos problemas e suas causas, a uniformização dos produtos e seus processos, a melhoria de projetos e seus planejamentos e o aumento da interatividade entre os participantes da produção. Bom, já que a gestão da qualidade trata-se de um conjunto de procedimentos que ajuda diretamente no crescimento da empresa, é válido nós citarmos alguns dos seus princípios, né? A ISO 9001 de 2015, ela pontua 7 princípios da gestão da qualidade, sendo eles foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem de processo, melhoria contínua, tomada de decisões baseadas em evidências e a gestão de relacionamento. E é com base nesses princípios que a gestão da qualidade faz a utilização das ferramentas da qualidade. Bom, agora vamos conhecer quais são as 7 ferramentas da qualidade. Seriam elas o fluxograma, a carta de controle, diagrama de Ishikawa, folha de verificação, histograma, diagrama de dispersão e o diagrama de Pareto. Bom, a primeira ferramenta então seria o fluxograma. O fluxograma ele nada mais é que uma ferramenta que permite que você expresse de forma visual e esquemática todas as etapas que compõem um processo. Através dele fica fácil você visualizar as tomadas de decisões e as cadeias de evento ao decorrer do processo. Agora a carta de controle, que é uma ferramenta que permite fazer o acompanhamento dos processos. Ela, através de gráficos, consegue definir 3 linhas de referência, seria a superior, inferior e a média, com o objetivo de monitorar um produto ou serviço durante o seu processo de produção, a fim de identificar problemas e falhas. A terceira ferramenta então seria o diagrama de Ishikawa, ou como ele também é conhecido, diagrama de causa e efeito ou diagrama espinha de peixe. Ele é uma ferramenta que permite fazer a análise e investigação das possíveis causas que levaram à ocorrência de um problema durante um processo. Esse diagrama ele tenta levar em conta
todos os dados e aspectos que podem ter levado à ocorrência de um problema. Este diagrama ele também é conhecido como espinha de peixe, justamente pelo formato dele. Então, na cabeça do peixe ali a gente tem o problema que foi identificado, que está sendo investigado, e as espinhas seriam as causas e as sequências de eventos que causaram o problema. Eles são agrupados então por categorias e vão se ligando até o momento em que o problema ocorre. É dessa forma que então é analisado, investigado as reais causas daquele problema. Agora a quarta ferramenta, que é a folha de verificação, também conhecida como checklist, ela é uma ferramenta utilizada para coletar dados durante o processo. Ela consiste basicamente em uma lista com itens pré-estabelecidos que devem ser marcados assim que forem realizados ou analisados. Ela é utilizada para determinar se estes itens pré-estabelecidos foram cumpridos ou avaliar a que nível eles estão no momento. A quinta ferramenta então seria o histograma. O histograma nada mais é que uma representação gráfica para dados numéricos, ou seja, ele é uma ferramenta estatística que organiza os dados de forma a colocar em evidência a frequência com que determinada amostra acontece. Ele tem o formato basicamente de um gráfico de barras e ele pode ser facilmente analisado e ele é utilizado aí para auxiliar nas tomadas de decisões de forma fácil e bastante visual. A próxima ferramenta aqui então seria o diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão ele é uma ferramenta que permite expressar de forma gráfica a possível relação entre duas variáveis. Ele mostra o que acontece com uma variável quando a outra é alterada. E essa ferramenta ela permite testar possíveis relações de causa e efeito. A última ferramenta então seria o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto ele é um recurso gráfico utilizado para estabelecer o ordenamento nas causas de um determinado problema, por exemplo. Ele é baseado no conceito de que na maioria das situações, 80% das consequências são causadas por 20% das causas. Essa ferramenta, então, permite investigar e analisar quais as ocorrências são mais relevantes nas causas dos problemas durante os processos. Basicamente, então, o diagrama de Pareto ele é composto por dois conjuntos de dados. O primeiro seria no formato de um gráfico de barras, contendo os problemas organizados de acordo com a frequência com que eles ocorrem no processo. E a segunda é uma linha que representa a porcentagem acumulada das frequências das ocorrências. Bom, então em resumo, o diagrama de Pareto é uma ferramenta que permite você determinar quais ocorrências são mais relevantes nas causas dos problemas. Com isso é mais fácil estabelecer uma ordem de prioridade com que as causas dos problemas devem ser sanadas. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre as 7 ferramentas da qualidade, eu vou estar apresentando um estudo de caso para a gente já ver a aplicação prática em uma empresa. Eu escolhi um estudo de caso que foi realizado em uma empresa de pintura de peças que fica no litoral do estado de São Paulo. É uma empresa pequena. E como funcionou então para a implementação dessas ferramentas de qualidade? Eles apresentaram as 7 ferramentas, explicaram como funcionava cada uma das suas partes e deixaram os funcionários livres para escolherem aqueles que eles iam querer implementar ou não, que eles achariam que seriam úteis ou não para a empresa. Então, eles escolheram o fluxograma do processo, folha de verificação, gráfico de Pareto, diagrama de causa, efeito e plano de ação e gráfico de controle. A primeira etapa, então, foi o fluxograma do processo, que ele foi usado para analisar e documentar os processos da loja, que, como está aqui nessa imagem, começa com o recebimento de materiais, passa por uma conferência para ver se está dentro do padrão ou não, passando depois por um tratamento para que a tinta fixe bem nele, e se ele passar nessa inspeção, depois do tratamento, ele vai para o enganchamento e pintura, que é o processo de enganchar. Eles ficam pendurados, essas peças, e são pintados em cabines fechadas para não ter contaminação. Depois disso, eles passam pela conferência de espessura, para ver se está na espessura certa, e se tiver, eles passam para a embalagem e expedição. A segunda ferramenta que foi utilizada foi a folha de verificação, e através desse processo foi possível averiguar os erros mais comuns no processo. Então, para isso, eles fizeram essa lista de verificação e localizaram aqui alguns problemas, como falta de ancoramento, que é a tinta não adere e descasca com facilidade, o excesso de tinta, camada alta, propiciando um aspecto enrugado na superfície, falha na pintura, que é falta de tinta, manchas onde se destaca, e cor do fundo do material, e outros. Com isso, então, eles fizeram o gráfico de Pareto,
E analisando esses dois juntos, eles puderam localizar quais eram os erros mais urgentes para se consertar, localizando que era a falta de ancoramento. Tendo isso em vista, eles conseguiram fazer um plano de ação. Primeiro, eles localizaram quais eram os problemas, né, as causas desse problema, dos problemas principais, e tendo conhecimento das causas, eles então fizeram este plano de ação, que como pintura, que é a reciclagem dos operadores, estufa, que eles poderiam fazer regulagem da pressão do calor, transportador, que eles poderiam ter novos equipamentos de medição de velocidade, e outros. Então, eles implementaram, né, essas soluções que eles sugeriram e fizeram o gráfico de controle. Eles fizeram esse gráfico de controle por 6 meses, então eles começaram em dezembro e foram até junho. E já no primeiro mês eles viram uma queda muito grande nesses produtos com defeito. Então, quando eles começaram, fizeram a primeira análise da empresa, eles tinham 12,8% dos produtos saíam com defeitos. Já no primeiro mês, esse número baixou para 6%, e eles tinham estabelecido uma meta de 5% dos produtos saírem com defeito. E já no mês de maio e junho, esses números estavam abaixo disso, então eles conseguiram um resultado muito positivo com esse processo. As outras duas ferramentas de qualidade, a empresa achou que não seria viável para eles, não teria muita utilidade por ser uma empresa pequena, então eles pararam nesse processo aqui do gráfico de controle. Em geral, os resultados obtidos pela empresa foram muito positivos e satisfatórios, trazendo melhoras na produção e também nos produtos entregues para os clientes. Então a gente apresentou um pouco do que são as 7 ferramentas de qualidade para vocês, falamos da história, origem e finalizamos com um estudo de caso para exemplificar esse processo e mostrar os impactos que esse método pode trazer. Geralmente, essas ferramentas são mais implantadas em empresas grandes, porque já tem um grupo de gestão que facilita esse processo, e por isso mesmo eu escolhi um estudo de caso de uma empresa pequena, para mostrar que também é acessível, também é aplicável em empresas menores que não têm toda essa estrutura, e mesmo assim ainda trazem resultados muito positivos. E é isso. Muito obrigada!